Sabe aquela ideia de que o pensamento tem poder? E se existisse uma força capaz de moldar completamente a nossa realidade? Bom, para o filósofo James Allen, no seu clássico O Homem é Aquilo que Ele Pensa, essa força não só existe, como está dentro de cada um de nós. A ideia central aqui é que o nosso mundo interior, o mundo dos pensamentos, não apenas influencia, mas ele literalmente cria o nosso mundo exterior. O livro já começa com esse verso, que é super poderoso e já define o tom de tudo. Essa frase desafia completamente a ideia de que a gente é vítima das circunstâncias. Em vez de ser só uma espectadora, a mente aqui é apresentada como a artesã, sabe? A força que constrói ativamente a nossa experiência de vida. Tá, mas aí vem a grande pergunta, né? Como é que essa força, uma coisa tão abstrata como um pensamento, se transforma em algo super concreto como o nosso caráter, as situações que a gente vive, o nosso destino? Para a gente entender isso, a gente tem que começar pelo princípio de tudo. Então, vamos lá. A base de tudo. A tese do James Allen é que o pensamento não é só uma força entre várias outras. Ele é a força mestra. É o poder absoluto que está na origem de tudo na nossa vida. E aqui está a frase mais famosa do livro. O ponto-chave é a palavra literalmente. Ele não está falando de uma metáfora, de um jeito de dizer. A afirmação dele é bem ousada. Nós somos a manifestação física completa de todos os nossos pensamentos somados. Sendo assim, o caráter deixa de ser algo misterioso ou que já veio pronto de fábrica. A definição fica bem direta. Ele é o resultado acumulado de cada pensamento que a gente escolhe alimentar na nossa mente. E isso significa uma coisa incrível: o caráter não é fixo. Ele está sendo construído ou desconstruído a cada momento, pensamento por pensamento. Ok, isso leva a gente para o próximo passo lógico. Se o caráter é a soma dos pensamentos, como é que essa matéria-prima, o pensamento, se transforma na estrutura que a gente chama de caráter? Como é que funciona essa tal de arquitetura da alma? O Allen usa uma analogia de jardinagem que é linda. Pense assim, cada ação nossa, seja espontânea ou planejada, é como uma flor. E essa flor, ela sempre desabrocha de uma semente, que foi um pensamento. As consequências disso tudo, a alegria ou o sofrimento, são os frutos que a gente colhe dessa semente. E isso aqui ilustra perfeitamente que o caráter é forjado. Ele não é encontrado por acaso. De um lado, o esforço contínuo de cultivar pensamentos corretos resulta num caráter nobre. Do outro lado, ser permissivo com pensamentos ruins leva, sem escapatória, a um caráter baixo. É uma escolha de cultivo, basicamente. Agora, vamos conectar esse mundo interno do caráter com a realidade lá fora, com as nossas circunstâncias. E para isso, o Allen nos dá a metáfora mais poderosa de todas, a da mente como um jardim. A nossa mente nunca é um espaço vazio. Ela sempre vai produzir alguma coisa. A escolha que a gente tem é: vamos cultivar esse jardim com intenção, de forma inteligente, ou vamos deixar ele largado à mercê de qualquer coisa que caia por lá? O paralelo é direto e muito forte. De um lado, um jardim mental bem cuidado, onde pensamentos úteis, puros, são semeados de propósito, florescem em ordem, em beleza. Do outro lado, um jardim abandonado, onde pensamentos inúteis e impuros crescem sem controle. Bom, ele vira um caos que sufoca qualquer potencial. Então, aqui está o pulo do gato. As circunstâncias da vida não são um reflexo dos nossos desejos passageiros. Elas são um espelho fiel de quem a gente é por dentro, do estado do nosso jardim interior. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. A realidade externa sempre vai dar um jeito de se alinhar com o nosso caráter. Olha só um exemplo rápido de causa e efeito. Quando a mente é dominada por pensamentos de medo, de dúvida, esses pensamentos se solidificam, eles se cristalizam em circunstâncias de fracasso, de dependência, de fraqueza. O pensamento se torna a realidade externa, literalmente. Mas a boa notícia é que o contrário é igualmente verdade. Quando a gente cultiva pensamentos de coragem, de autoconfiança, de decisão, Eles se manifestam na nossa vida como sucesso, como abundância e como liberdade. O mecanismo é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é a semente que a gente decidiu plantar. Certo. Mas como a gente pode direcionar esse poder todo de forma consciente? A resposta do Allen é bem clara. É preciso ter um objetivo, um propósito central. Porque, pensa bem, sem um ponto focal, a mente fica à deriva. O que acontece com um barco que não tem um leme ou um destino traçado? A resposta do livro é direta e bem forte. Para o Allen, a falta de objetivo não é só uma ineficiência, é um vício.
porque ela nos torna presas fáceis de medos, de preocupações, de autopiedade, e tudo isso, no fim, leva ao fracasso. E aqui está o caminho prático para a maestria. Primeiro passo, ter um propósito claro. Depois, fazer esse propósito o centro de tudo, o norte de todos os pensamentos. A partir daí, o trabalho é como o de um jardineiro, podar, cortar fora qualquer pensamento de dúvida ou medo que tente aparecer. E, finalmente, a ação se torna uma consequência natural, executada com a confiança de quem sabe exatamente para onde está indo. E qual é o resultado final de todo esse cultivo, de todo esse controle e direção do pensamento? A recompensa suprema, segundo James Allen, é um estado de paz profunda, a serenidade. E a serenidade aqui não é só a ausência de perturbação, sabe? Como um mar calmo porque não tem vento. Não. Ela é uma conquista, uma joia da sabedoria que vem de um entendimento profundo das leis do pensamento. É o resultado de um esforço paciente e contínuo para dominar a própria mente. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia toda. Autocontrole gera força. O pensamento correto, bem direcionado, gera domínio sobre a vida. E a calma que vem disso, isso é a verdadeira expressão de poder. E assim, a filosofia do James Allen acaba devolvendo a pergunta fundamental para a gente. Ao olhar para a própria vida, para os próprios pensamentos, que tipo de sementes estão sendo plantadas? Que tipo de jardim está sendo cultivado na mente? A resposta, como a gente viu aqui, tem o poder de definir tudo.